pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal, e agora vou mostrar as 50 cidades, vilarejos e aldeias fantasmas mais incríveis do mundo. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like, isso ajuda muito o canal a crescer. Bom vídeo a todos! A nossa primeira cidade chama-se Biribiri e fica localizada em Minas Gerais, a cerca de 10 km de Diamantina. Biribiri foi construída em 1876 por Dom João Antônio dos Santos, com o intuito de abrigar funcionários de uma fábrica de tecidos. No auge da produção, a fábrica chegou a ter mais de 1000 habitantes na pequena cidade. Até a luz era produzida lá. As casas abrigavam os empregados da fábrica, e as moças de fora moravam num pensionato, que era esta casa grande da cidade. No entanto, com o fechamento da fábrica em 1973, a cidade começou a se esvaziar. Alguns dos trabalhadores migraram para outros centros, e a vila passou a ser preservada pelos herdeiros, e depois tombada como patrimônio histórico, hoje sendo uma atração turística da região. Atualmente poucas pessoas ainda moram na cidade. O dono do único restaurante de Biribiri conta que em 2013 os imóveis da vila foram colocados à venda, ocasião em que metade deles foram vendidos, e os compradores já fazem algumas mudanças. A maior casa da cidade, onde abrigava o pensionato, vai dar lugar a um grande hotel, com mais de 50 quartos. Uma loja de artesanato será montada no local onde funcionava uma barbearia. Além da igreja e do clube, que devem passar por reformas, há também uma pousada que já está funcionando. O desafio agora, na pacata cidade mineira, é fazer todas essas obras preservando o projeto arquitetônico, que é a razão do tombamento. Uma outra polêmica gira em torno das vendas. Por lei, não é possível desmembrar as construções em unidades autônomas. No cartório, só é possível a pessoa fazer a compra de toda a vila, o que deve render alguns episódios nesta novela. Romagnano Almonte, a cidade fantasma destruída pelo terremoto. Romagnano Almonte é uma antiga e pequena cidade medieval localizada na província de Salerno. O primeiro registro escrito da cidade é datado em 1167, e é uma das várias na região que foram vítimas do terremoto. Suas ruas estreitas e prédios abandonados dão a sensação de uma cidade medieval em ruínas, apesar de cabos de eletricidade e outros remanescentes da modernidade. A cidade está abandonada desde 1980. Por Igatu, a cidade fantasma de pedra. As histórias das cidades fantasmas brasileiras podem não ser tão dramáticas quanto as das outras mais famosas, mais conhecidas, mas eu garanto que são histórias bem interessantes também. Igatu começou sua história em 1840, lá na Bahia, quando ainda existia escravidão aqui no Brasil. Foi descoberto que essa região era riquíssima em ouro e diamante, e não demorou muito para várias famílias construírem casarões, trazerem seus escravos e começarem o garimpo. O lugar tinha tanto, mas tanto diamante e ouro, que o povoado no meio do nada logo atingiu seu auge. Igatu chegou a ter mais de 10.000 habitantes. Sim, somente a extração do ouro e do diamante fez a cidade prosperar até essa quantidade de habitantes. A grande maioria das casas e até mesmo as ruas e calçadas eram feitas de pedra, por isso a cidade é conhecida hoje como Cidade Fantasma de Pedra. Nesse auge de Igatu, a cidade chegou até mesmo a ter um cassino, ainda naquela época, para vocês terem ideia. Mas, como eu disse no começo do vídeo, uma cidade se torna fantasma ou por acidente humano, ou por desastre natural, ou por insuficiência econômica. E como vocês já devem imaginar, por mais que o lugar fosse lotado de ouro e diamante, um dia esse ouro e esse diamante teriam que acabar. E outra série de fatores foram ajudando a matar cada vez mais essa cidade. Em 1888, acabou a escravidão no Brasil. A cidade fantasma de Coleman's Cop. A cidade fantasma de Coleman's Cop
apareceu depois que, em 1908, um simples trabalhador encontrou uma pedra brilhante sob seus pés e a pegou. Este foi o início de uma verdadeira febre de diamantes, e logo a quantidade de pessoas nesta área da Namíbia era suficiente para construir uma verdadeira cidade. Alguns anos depois, já havia casas grandes e pomposas, uma escola, uma padaria, um hospital, uma fábrica. O lugar contava até mesmo com um estádio próprio. As pessoas obviamente planejavam ficar em Kolmanskop por muitas gerações, mas logo ficou claro que as reservas de diamantes não eram tão grandes quanto esperado. Além disso, viver no meio do deserto era bastante difícil, porque ao mesmo tempo que não havia água, havia tempestades de areia regulares. No fim das contas, os habitantes resolveram deixar a cidade. Ela ficou abandonada, cada vez mais se afundando na areia. No entanto, nas últimas décadas, algumas pessoas decidiram restaurar alguns edifícios, tentando manter o museu da cidade em boas condições, e até passaram a realizar excursões ali. Fordlândia, a cidade do sonho perdido. Fordlândia foi o nome dado a uma área de quase 15 mil quilômetros adquirida em 1927 pelo empresário norte-americano Henry Ford, através de sua empresa Companhia Ford Industrial do Brasil, por concessão do estado do Pará. Ford tinha a intenção de usar a Fordlândia para abastecer sua empresa de látex, material necessário para a confecção de pneus para seus automóveis, então dependentes da borracha produzida na Malásia, na época colônia britânica. A terra infértil e pedregosa, bem como as novas tecnologias que permitiam fabricar pneus a partir de derivados de petróleo, tornaram o empreendimento um total desastre. Hoje, a cidade é uma coleção de prédios em ruínas. A cidade está abandonada desde a década de 40. Número 8. Kayakay, Turquia. Na Turquia existe uma cidade abandonada, Kayakay, que apresenta um complexo arquitetônico inestimável, cujo elemento apresenta a encarnação única da história. A cidade era formada por povos cristãos e gregos dispersos. No território da cidade existem mais de 3.500 prédios antigos, muitos dos quais construídos em pedra e perfeitamente preservados. A cidade foi abandonada em 1923, quando os habitantes participaram da mudança da população greco-turca. Os turistas são atraídos pela cidade abandonada, com a possibilidade de passear pelas pitorescas ruas estreitas e visitar as famosas igrejas de Taksim-Yashirs e Panagia Pirgiotisa. Para turistas estrangeiros, todos os dias eles organizam excursões interessantes. Alguns restaurantes e lojas atraentes trabalham ao lado da cidade velha. É a ilha Hashima, localizada no Japão. Hashima, que em português significa algo como ilha encoraçado, é uma das 505 ilhas não habitadas na província de Nagasaki, onde entre 1887 e 1974 serviu como base de extração de carvão no meio do oceano. Em 1890, durante a industrialização do Japão, a Mitsubishi comprou a ilha e começou o projeto de extração de minas submarinas. A coisa ia tão bem que no local construíram o primeiro edifício de concreto de largas proporções do Japão, um bloco de apartamentos concluído em 1916 para acomodar cada vez mais crescente massa de trabalhadores. Com a substituição do carvão pelo petróleo durante a década de 60, as minas de extração do mineral começaram a ser fechadas em todo o país, e as de Hashima não foram exceção. Em 1974, a Mitsubishi anunciou oficialmente o encerramento das atividades, e a ilha foi totalmente evacuada. Foi então que ganhou o apelido de Ilha Fantasma. Em 2008, uma ONG protocolou junto à Unesco um pedido para que a ilha se tornasse Patrimônio Mundial da Humanidade. No ano seguinte, um pequeno trecho de Hashima foi reaberto à visitação pública. Para quem não associou o nome ao local, Hashima foi o cenário para a 007 Operação Skyfall. Pegrema, a cidade fantasma dos camponeses. Pegrema é uma antiga aldeia de camponeses construída na beira do lago Onega, na República de Carélia, na Rússia. Foi fundado em 1770 e abandonado em 1917 durante a Revolução Russa. Logo depois, a descoberta e a exploração de diamantes na África do Sul fez o preço cair no mundo todo. A escassez de diamante e ouro, a queda do preço e o fim da escravidão.
Essas 3 coisas já foram o suficiente para a decadência de Igatu. As casas menores começaram a ser abandonadas pelos trabalhadores e os casarões começaram a ser abandonados pelas famílias de mais poder. E nem a extração do carbonato, o diamante negro, foi o suficiente para salvar essa cidade, porque já em 1955 inventaram o diamante sintético, que substituía o diamante negro, e essa foi a última pá de terra sobre a cova da cidade. Como vocês podem ver por essas imagens, Igatu foi sim uma cidade consideravelmente grande para a época. Hoje restam apenas ruínas dessas casas de pedra. A cidade não é completamente abandonada, ainda restam poucas pessoas que moram lá e vivem do turismo que ainda existe pelas ruas, minas de extração e ruínas. Lá em Igatu existe um morador chamado Amarildo dos Santos. Ele, todo ano, fazendo isso de boca a boca, batendo de porta em porta, registra o número de pessoas que moram, nascem, morrem, se casam, chegam ou vão embora de Igatu. E ele escreve tudo isso numa espécie de livro. Na última vez, existiam 382 pessoas vivendo lá. Existe um cemitério antigo no meio das ruínas de Igatu, e é esse cemitério que é usado pelos moradores atuais de lá até hoje. Também existe um pequeno museu construído a céu aberto no meio das ruínas por outro morador, contendo objetos da época do garimpo, objetos dos escravos e outras memórias do auge da cidade. Esses acabam sendo os pontos turísticos da maior cidade fantasma do Brasil, junto de, claro, das cavernas onde o garimpo era feito e outras belezas naturais, como cachoeiras, vistas panorâmicas, etc. E essa é a história de Igatu. No próximo vídeo, iremos falar da nossa segunda maior cidade fantasma. Espero que tenham gostado e espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, fui!